Olá, boa noite a todos, todas e todes. Está começando agora mais um episódio do podcast Mulheres Inspirando Mulheres Pode, aqui no canal da FIPEDS. Hoje nós vamos conversar sobre linguística, filosofia e literatura com duas convidadas que me inspiram muito e vão inspirar vocês também. A primeira é a professora associada da UENF e pós-doutora em Cognição e Linguagem pela UENF, também doutora e mestre em Linguística pela UFRJ, licenciada e bacharela em Português e Latim, também pela UFRJ. Atualmente ela é professora associada da UENF, é chefe do Laboratório de Estudos da Educação e Linguagem, LEEL, e também é pesquisadora no projeto de educação ambiental PEA Pescarte. Professora Eliana Crispim, é um prazer te receber aqui no podcast Mulheres Inspirando Mulheres. Eu que agradeço imensamente o convite, é uma honra, né, estar fazendo parte aqui desse projeto maravilhoso, né? A gente tem acompanhado aí no canal do YouTube todas as temáticas aqui abordadas e, de fato, né, são para inspirar vocês, eu, né, nós, todas as mulheres, né, que querem conhecer mais, querem se aprimorar. Então, eu agradeço imensamente o convite. Estou aqui aberta para trocar um pouco com vocês. E eu estou muito feliz em estar aqui. A nossa segunda convidada apresentada agora é a professora Verusca Reis, também professora associada da UENF. Ela está no Laboratório de Cognição e Linguagem e integra o programa de pós-graduação também em Cognição e Linguagem pela UENF. Ela possui doutorado em Filosofia pela Unirio, mestrado em Filosofia também pela Unirio e é graduada em Ciências Sociais também pela Unirio. E na UFRJ ela se especializou em filosofia. Hoje, a professora Verusca, ela trabalha nas áreas da filosofia da ciência, que abrange os estudos sociais da ciência, tecnologia e sociedade, além de ser autora de diversos livros de literatura e literatura infantil também. Professora, prazer estar te recebendo aqui hoje. Obrigada, Priscila. Agradeço o convite imensamente. Estou muito feliz também de fazer parte desse projeto. Primeira vez que estou num podcast. Então, eu espero que assim, a nossa trajetória, né, como mulheres, né, a gente possa inspirar também outras mulheres. Só fazendo uma correçãozinha no currículo, o doutorado eu fiz na UERJ. Então, professora, muito legal estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo Priscila Castro, sou formada em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, e hoje sou mestranda no Programa de Cognição e Linguagem da UENF. Então, eu tenho um prazer enorme, assim, é maravilhoso poder estar conversando com duas professoras do programa que eu faço parte, que eu admiro também. A minha primeira pergunta eu quero trazer para a professora Eliana. Professora, o que te motivou a adentrar na área da linguística, você que é formada em letras e traz a linguística entendendo que a gente tem todo um aparato social para ser analisado por meio da linguagem? Então, primeiro, né, a minha escolha em fazer letras foi bastante inusitada, né? Na verdade, meu sonho era fazer direito, né? Eu sou nascida, né, no Rio de Janeiro, na capital, né? Então, aí começa a minha trajetória, né? Ingressei na UFRJ no primeiro momento querendo entrar na faculdade de Direito, porém minha nota, né, não foi possível, e aí começam as letras na minha vida, né? E eu opto, né, pela habilitação em latim, né? Sabendo que todo o início do direito, né, a história do direito, né, a história do direito romano, né, que vai trazer todos os cânones para a introdução do direito propriamente dito, então eu acreditei, né, que estaria mais pertinho, vamos dizer, né, de entrar na faculdade de Direito. E a partir daí entrei na faculdade de Direito, entrei na faculdade de Letras, mais à frente entro na faculdade de Direito, mas aí minha paixão acabou mudando a rota, né, e eu ingresso nas letras. E a partir daí, a linguística também entra na minha vida, né, principalmente falando da sociolinguística,
porque, né, no rol de formação, além das línguas, né, tanto o latim, que era a minha habilitação, como a literatura latina, a literatura grega, um pouquinho do grego clássico, as literaturas, né, tanto brasileira, literatura universal, a literatura comparada, que também foi outra paixão na faculdade, e a linguística, né, que eu acabei ingressando tanto na questão dos componentes curriculares da minha formação, como também na iniciação científica. Né? Eu ingressei na iniciação científica num projeto de linguística, e mais especificamente na linguística histórica. Olha só, eu fazendo latim, estudando toda a história, né, do legado romano, estudando a literatura, né, dos romanos, também estudando a própria literatura da Grécia, né, que traz todo o suporte, né, para você começar a falar da literatura latina propriamente dita. E eu entro num projeto de linguística histórica, né, que faz todo esse percurso, toda a trajetória de formação das palavras, da sintaxe, da própria gramática, e trabalhando com textos, né, tanto da antiguidade, né, da formação do português, né, no século XII, século XIII, mais propriamente, e depois fazendo todo o percurso histórico de determinadas formas, determinados vocábulos do latim, né? O professor ao qual eu acompanhava, inicialmente foi o professor Sebastião Votri, né, da UFRJ, né, que se aposentou na UFRJ, depois foi para a UF, com esse mesmo projeto, e nele eu conheço que à frente vai ser o meu orientador, né, de mestrado e doutorado, que foi o professor Mário Eduardo Martelota, né, que infelizmente faleceu há alguns anos atrás, né, bem precoce, né, mas teve todo um legado aí dentro da linguística. Então, a partir daí, não sei se eu fui muito longa, né, que começa meu interesse propriamente pela linguística, começando com a linguística histórica, que tinha toda uma aderência, né, com a minha formação inicial de graduada, né, de bacharelado, e mais à frente eu faço o curso também de licenciatura, né, em letras, para atuar como professora, inicialmente de português, depois na faculdade como professora de latim. Isso é muito chique. E aí fui me apaixonando, né, de tal forma pela linguística que, terminando a graduação, faço um mestrado em linguística e mantive a questão da linguística histórica, trabalhando tanto com português arcaico, né, o português em formação, até chegar ao português contemporâneo, aí que entra também a questão do corpus de fala, né, que eu faço esse comparativo do português arcaico, né, todo o percurso formativo até o português contemporâneo, que aí eu também atuei, né, como em coleta, né, por meio de entrevistas, na formação do banco de fala, que era sediado por esse projeto que eu fazia parte, né, que era o Discurso e Gramática da UFRJ, que existe até hoje, e tem braços em diversas universidades, né, no território nacional, e que, né, mais à frente, eu depois de formada, né, passado por um mestrado, um doutorado, eu trago toda essa minha experiência, né, com coleta, com transcrição de fala, com composição, né, de banco de fala, né, que a gente chama dentro da linguística de corpus, né, e quando você tem um conjunto de corpus, né, aí você vai para o plural, que é no latim, né, que você chama de corpora, os corpora, né, que você tem falantes e entrevistados de diferentes níveis de escolaridades, que são distribuídos em diferentes tipos discursivos. Aí a gente usa também a questão dos parâmetros da sociolinguística, né, que é uma corrente da linguística, mas hoje ela tem dominado, vamos dizer, os estudos linguísticos da contemporaneidade, e ela trabalha justamente essa relação entre sociedade e linguagem, né? E a gente vê que essa relação sociedade e linguagem, ela não é meramente casual, né? Não tem como você falar do homem e não falar do contexto em que ele está inserido, né? Quais são as suas práticas sociais, o que demanda, né? E outra, não tem como você falar de língua e não levar em consideração quem fala, quem faz uso dessa língua.
né? Aí eu estou me referindo até à própria forma como a língua, o ensino de língua portuguesa, por exemplo, é tratado na própria escola, né? Que é tratado como algo deslocado da convivência e das relações sociais desse indivíduo, desse falante que estuda essa língua que ele domina tão bem em diferentes contextos, né? Fora da escola, e quando ele chega da escola, essa língua é trazida como algo que ele não praticasse, como algo que ele não consegue conectar e contextualizar com as suas reais práticas, né, com os seus reais usos sociais dessa língua, né, que ele usa de forma tão perfeita, né, de forma tão produtiva, né, mesmo porque ele estabelece as suas relações interpessoais e a gente vê, né, infelizmente, trazida de uma forma tão contextualizada. Eu quero ressaltar, como linguista, que quando eu falo desse ensino de língua descontextualizado, não em relação ao ensino da língua padrão, né, da norma culta, da gramática normativa, mas sim a abordagem que é feita na escola, como algo que esse aluno traz que ele não consegue dialogar com a sua vida, com a sua prática. É a abordagem, claro, a escola, o papel da escola é que esse falante, ele amplie os seus usos sociais da língua, né, e agregue outros usos que, né, o caracteriza como um estudante que está nesse processo de letramento, né, que está nesse processo da aquisição, né, de um outro uso da língua que difere das suas relações fora da escola. E isso também que vai diferir esse uso, né, dessa norma culta, que vai diferi-lo, por exemplo, de uma pessoa que não frequenta a escola. Né? Então, não sei se eu respondi, teria muito a falar, mas eu paro por aqui. Obrigada. Essa foi a primeira resposta e você é uma apaixonada pelo que a gente percebe. Eu já tive a oportunidade de assistir às aulas da professora e eu sempre brinco assim que a professora Eliana, quando está em sala de aula, ela cresce 5 vezes e ela ocupa todos os espaços. É uma honra assim estar com vocês. Professora Verusca, como que as ciências sociais entraram na sua vida e depois agora você filósofa, a gente entende que a formação que vocês tiveram e buscaram até aqui foi em um outro período onde as mulheres não estavam em tantos lugares de destaque. Então, assim, não vou encher tanta pergunta, mas eu entendo que a filosofia é um lugar até em que você está hoje, enfim, sendo mulher, e num lugar em que você também representa a mulher ali nesse espaço. Primeiramente, está convidada a assistir minhas aulas também. Então, realmente, o período que a gente estudou, né? Eu na faculdade eu entrei em 94, né? 94-2 era a minha matrícula. Mas não sei se mais ou menos a época de... Não, eu sou mais antiga. Mas não parece. Eu entrei em 92-1. Tá pertinho. Mas assim, a trajetória, engraçado, foi um pouco parecida com a Eliana, assim, no seguinte sentido. Eu pensava, no final do ensino médio, eu pensava em fazer veterinária. Porque eu adorava bicho e eu estava, né, adorava os animais, e eu estava numa turma de biomédicas, porque naquele período a gente fazia vestibular. Né, não era Enem, e era dividido em áreas, né, humanas, né, no seu tempo era assim, humanas, biomédicas e exatas. E aí, de repente, é interessante contar essas trajetórias, porque eu acho que assim, os adolescentes, é um período muito difícil, né, você decidir a carreira, assim, o que eu quero ser pro resto da vida, e ter um peso, assim, também de ser o resto da vida, como se você não pudesse mudar a sua trajetória também, né, mudar a sua história de vida. O que a filosofia também trata disso, né? Um lado da filosofia existencialista vai dizer que você pode, né? Você pode mudar o contexto da sua vida, né? Você pode mudar até o sentido que você dá a ela durante a sua trajetória. Mas, enfim, quando a gente é adolescente, a gente pensa, né, que a gente tem que decidir uma única profissão e que vai ser aquela o resto da vida. E aí um coordenador entrou e falou assim, olha, é o último momento, a última chamada para vocês mudarem de área. Aí eu olhei aquele quadro cheio de célula, de negócio, DNA, RNA, e o meu braço do nada, eu quero mudar. Então aí eu fui para a turma de humanas, que todas as minhas notas eram melhor em história, geografia, era tudo que eu gostava mais. E aí o que eu ia fazer, né? Eu gostava do jornalismo.
Então eu pensei assim, eu fiquei entre jornalismo ou Instituto Rio Branco. Mas aí eu pensei, falei, não vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo também, fiz para a UFRJ, que naquele período era assim, se você não tivesse nota para o primeiro, você tinha uma escala, né? Você escolhia vários, né? Jornalismo, radialismo, né? Se você não tivesse nota para um, você escolhia para outro. Mas eu, assim, na época, falta de instrução, né? De você não é muito instruído para essas coisas, e maturidade, botei, não, eu só quero jornalismo, não quero nenhuma outra. E aí não entrei para o jornalismo, mas eu tinha nota para o grupo. E aí, dentro do grupo, tinha ciências sociais. Aí eu falei, ciências sociais, vamos ver o que é esse negócio aqui. Aí achei interessante. Aí eu falei assim, eu gostei disso aqui, eu vou estudar. E aí eu me apaixonei pelas ciências sociais. Porque a gente vê matéria de história, de geografia, de ciência política, que era uma das coisas que eu mais gostava. Estudei muito ciência política, antropologia e filosofia. Mas aí, chegando mais para o final da faculdade, eu sempre tive um questionamento muito forte pela epistemologia. Né? O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. Então, tudo que eu via sobre epistemologia e sobre questão ligada a poder e ciência, porque eu sempre gostei muito de ciência, né? Então, lia muito sobre história da ciência, sobre o papel dos cientistas na sociedade, né? A importância do discurso científico na sociedade, como que muitas vezes a gente usa um discurso científico para justificar determinadas posições de poder na sociedade, e às vezes esse discurso tem pretensões de científico, né? Então, às vezes, ele não é científico, ele se apresenta como sendo científico, mas se nós formos ver o tipo de justificação, não é totalmente científico, não está usando dados da ciência ou justificado pelos seus pares, né? Então, isso tem trazido muitas controvérsias até contemporâneas, né? Quando a gente vê questões de fake news, né? Ataques à ciência. Então, essa é a importância da gente trabalhar a teoria do conhecimento, né? Ou epistemologia. E isso me interessou naquela época. Aí, no final da faculdade, que foi na UFRJ, eu já fui fazendo matérias mais de filosofia. E aí eu falei, bom, eu quero continuar estudando, eu sempre tive a nítida noção que eu sempre quis ser professora universitária. Então, eu falei, bom, então eu quero fazer mestrado, doutorado. Só não sabia muito bem que área, mas aí eu já tinha decidido, né? Eu falei, bom, eu vou nesse negócio de epistemologia. Não sei muito bem o que é, mas eu vou indo. E aí eu fiz um mestrado também para a UFRJ, né, para o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, para filosofia. E aí eu fiz o doutorado com o professor Alberto Oliva, né, que é um renome na área de epistemologia e filosofia da ciência. E aí depois eu fiz o doutorado na UERJ também em filosofia da ciência. Então, assim, a minha área de especialidade foi filosofia da ciência e trabalhar as relações entre o conhecimento que a ciência produz e a sociedade. Então, assim, sobretudo em relação à produção de tecnologia, né? Como que a produção de tecnologia impacta a nossa vida, impacta o que a gente entende ser o conhecimento, ou seja, o conhecimento ele é algo para além da tecnologia? Conhecimento é só celular e computador? Ou existe alguma outra forma de conhecimento que não seja aplicado, né? E outra questão sobre a demanda, né? Quem demanda da gente, né? Quem demanda os cientistas produzirem conhecimento? É a sociedade, é o governo, é a indústria? E quais são as implicações quando a indústria demanda conhecimento, por exemplo, para a universidade? Então, tem toda essa relação, ela pode ser frutífera, né, como a gente tem inúmeros casos, mas ela tem algumas questões que são, eu diria assim, delicadas, né? E aí foi o tema do meu pós-doutorado, foi essa parceria entre universidade pública, indústria e governo. Mas,
como é que eu fui indo, então, para a área... Aí eu fui indo para a área da filosofia, né? Aí eu já estava na filosofia. Mas sempre assim, interdisciplinar, né? Trabalhando. Eu nunca deixei, né, a minha formação de cientista social. E, inclusive, lá no programa, né, de cognição e linguagem, na pós-graduação, que a gente faz parte, eu tenho muitos orientandos que fazem, por exemplo, estudo de caso, aplicam questionário, fazem entrevista, que são metodologias das ciências sociais. E eu consigo fazer isso por conta da minha formação nas ciências sociais, aliado, né, à formação teórica da filosofia, né? E essa parte da filosofia da ciência, uma versão mais contemporânea, que você até anunciou no início, que é CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é uma forma da gente olhar para a prática científica, o que o cientista faz, mas vendo todo o contexto social de produção. Então, a gente tem que entender que o cientista está dentro da sociedade, né? Ele tem um lado que é humano, né? Ele não deixa de ser humano. Então, tem um aspecto social, tem um aspecto político, tem um aspecto econômico, tem a sua visão de mundo. E, inclusive, quando a professora Eliana me falou da sociolinguística, da sociolinguística, de você ter uma formação ali no seu locus, né? Me lembrou muito o CTS, porque tem um lado do CTS que trabalha bastante educação. Inclusive, eu tenho um projeto de extensão na UENF, que é Oficinas Filosóficas em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, a gente leva para alguns colégios de campus, né? Nesse momento está no Colégio Agrícola, oficinas que são temáticas que não estão diretamente no currículo, né? Então, temas como, por exemplo, células-tronco ou cidadania, temas que são transversais ao currículo, né? Então, a gente faz oficina de debate com eles, trabalha com vídeos. A gente também teve sobre questão ambiental, e a partir dessa perspectiva do CTS. Então, a gente mostra todo o contexto social, político, econômico, né? Então, por exemplo, para a gente entender uma questão sobre aquecimento global, ou sobre a questão ambiental, poluição, que a gente está vivendo hoje, é interdisciplinar. Não tem como a gente olhar a partir de uma perspectiva só, né? Então, eu acho que assim, a minha formação, que foi interdisciplinar, ou quiçá transdisciplinar, né, ajuda muito a compreender essas temáticas. Espero ter respondido. E é um campo muito inspirador, assim, porque quando a gente tenta analisar, hoje o meu campo de pesquisa é na área enfim, eu estou tentando analisar, né, enfim, a relação das pescadoras artesanais no projeto Pescarte, quando a gente traz esse cenário social e cultural e econômico. Então, quando a gente junta essas questões, assim, não dá para fugir, você tem que ser multidisciplinar e transdisciplinar para conseguir dirimir um pouco daquela realidade. E a professora Eliana Crispim também é pesquisadora no projeto Pescarte. Professora, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência no projeto, um projeto que atende pescadores artesanais de 10 municípios aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, e a gente tem uma banca assim, muito grande de pesquisadores. A professora Eliana é uma delas, o professor Geraldo Timóteo esteve aqui no segundo podcast do Mulheres Inspirando Mulheres, e eu queria que você contasse um pouquinho como é para você. Então, eu também foi uma grata, né, surpresa aí o convite, né, para estar participando aí dessa terceira fase do projeto, né, Pescarte. E eu fiquei assim intrigada, né, de que forma que eu poderia contribuir, né, para tratar, né, dessa questão da educação ambiental, pensando principalmente nessa questão da sustentabilidade, de que forma essas comunidades, né, elas se mantêm, né, durante todo esse tempo, né. Aí eu fiquei pensando, né, e o Geraldo me desafiou, né, porque eu entro aí, né, num processo de substituição, né, de um outro colega que sai desse projeto. Aí eu fiquei ele fala assim: Eliana, você vai dar a sua leitura enquanto linguista, né, enquanto
cientista, e principalmente pensando, né, dentro dessa concepção aí da educação ambiental e na manutenção dessas comunidades, né, e desses povos, né. E aí a leitura que eu trouxe foi, aí eu fiquei pensando, né, qual o diálogo que eu poderia fazer. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho um projeto também de constituição de um banco de dados, né. O meu projeto que eu desenvolvo na universidade, ao longo, né, desse tempo que eu estou, tanto na UENF quanto anteriormente, né, ele já vem aí dos anos 2000, né, em que a gente tem mais de 200 falantes, distribuído tanto na região noroeste fluminense, quanto agora no norte fluminense, né, a partir de 2010, que é quando eu entro na UENF. E a gente constitui esse corpus com falantes, como eu falei anteriormente, de diferentes regiões, de diferentes níveis de escolaridades, faixas etárias, distribuído em 5 tipos discursivos: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, relato de procedimento, relato de opinião, descrição de local, em que essas pessoas são convidadas, né, de acordo com as suas realidades e com as suas particularidades, com essas variáveis sociais, né, homens, mulheres, crianças, idosos, né, adolescentes, são convidados a falar um pouquinho, né, das suas vivências. Mas o que a gente quer por meio da fala dessas pessoas? Justamente entendê-las por meio de suas falas, por meio da linguagem, né, em que a gente aborda temas de diferentes naturezas, né, em que elas são convidadas a falar, mas a gente não está preocupada com a correção gramatical, a gente está preocupada com essa manifestação linguística, né, com esse uso espontâneo dessa linguagem, né, e de que forma elas se expressam, elas entendem a realidade em que elas fazem parte, e por aí vai, né, se eu fosse desdobrar aqui. E eu faço um desdobramento desse projeto em que eu incluo falantes da comunidade da pesca artesanal, homens e mulheres, pescadores. A gente tem essa pretensão também de estar trabalhando tanto a questão do gênero, né, que é uma coisa que vem chamando muito atenção dentre as pesquisas desenvolvidas dentro desse projeto, que é o protagonismo da mulher dentro desse cenário, que até então não eram reconhecidas como fazendo parte dessa prática, né, que é uma coisa assim que a gente vem vendo, né, que vem crescendo muito, né, principalmente no que tange a questão da participação das mulheres, né, quer dizer, os homens, para saírem para alto mar, as mulheres ficam em terra, não é verdade? Cuidando da família, buscando muitas vezes até mesmo o sustento, né? Então, obviamente, elas também fazem parte dessa cadeia produtiva, né? Se não fosse essas mulheres para cuidar dessas famílias, o que seriam desses homens que ficam, às vezes, meses, de repente, né, em alto mar, e muitas vezes nem sabem se irão voltar, né, até por conta da precariedade e da forma como eles fazem essas práticas, né? Então a gente vê aí um crescimento, né, do protagonismo, não que essas mulheres não fossem protagonistas, elas sempre foram, né, mas não eram reconhecidas. E por meio dessas falas que nós temos coletado, né, apesar de ainda estar solo, mas, como eu falei, eu tenho esse projeto também no âmbito da UENF, em que eu tenho bolsistas de iniciação científica, tenho trazido também orientandos, tanto de mestrado e doutorado, para estar me ajudando nesse processo de coleta, e a gente está entendendo, né, não somente a realidade das mulheres, mas a realidade desses indivíduos, né, desses sujeitos que fazem parte desse contexto, né, da pesca artesanal, e entender essas realidades por meio, né, dessas narrativas, dessas descrições de locais, desses relatos de opinião, que eles se posicionam, né, de acordo de que forma eles vêm lidando com os conflitos e com a chegada, né, desses outros, né, que não fazem parte dessa comunidade, nessas realidades, no sentido de manutenção, não somente da prática, mas também das suas comunidades, né, que infere aí o quê? O legado cultural, a sua cultura, os seus dialetos, essa prática, né, que vem de pai para filho, de avô e por aí vai, né, e também na questão das mulheres. Então está sendo bastante gratificante essa participação e eu tenho gostado bastante. Eu estou louca para me debruçar sobre os dados, né? A gente está nessa fase, como eu falei, eu entrei na terceira fase,
né, ela já iniciada, então ainda está um pouco, vamos dizer, recente a minha chegada ao projeto, mas a gente já conta, né, nessa pequena participação nesse momento, né, nós já contamos com 60 falantes, distribuído tanto em mulheres, homens e adolescentes, e que a gente espera, né, futuramente estar aí, né, fazendo um retrato por meio da perspectiva desses sujeitos, que é o mais legal, né? Você entender a realidade, mas por meio de quem vive realmente essa realidade. Então, a minha participação no projeto tem sido dessa maneira, né? E eu espero aí, né, ter bons frutos aí para poder estar divulgando para vocês. Mais uma vez, é muito interessante a correlação que a gente pode fazer tanto com a sociologia, tanto com a filosofia, porque você vê, é a partir de uma perspectiva de entender o que a gente chama comunidade tradicional, né, de pesca, mas a partir do olhar deles. Então, por exemplo, tem um filósofo da ciência chamado Paul Feyerabend, que ele mostra, né, nos estudos dele, que a gente tem que tirar um pouco a ciência daquela torre, né, de marfim e trazer para estar junto da sociedade. Então, ele vai dizer, a gente precisa olhar as outras culturas no mesmo pé de igualdade, não tem diferença, né? Então, tem muito a ver com o que você está falando sobre como é que você está olhando a comunidade de pesca, né? O interessante é que é por meio da língua, né, que esse povo pratica, né, o que a linguagem, né, ela permite retratar, né, quem realmente nós somos. Né? E a gente procura, né, se valer aí da questão da sociolinguística na perspectiva do Labov, né, do William Labov, que é o pioneiro, né, considerado, vamos dizer, o criador da sociolinguística, em que uma das práticas, né, dele era justamente você levar em consideração a fala espontânea. Porque, como eu falei anteriormente, a gente não está preocupado, a gente não está monitorando se o cara está falando, entre aspas, né, se valendo das regras gramaticais ou não. A gente quer saber realmente essa fala espontânea, né, o que está mais íntimo, né, tanto que a gente se vale de narrativas, por exemplo, né, em que o indivíduo é convidado a falar algo que aconteceu pessoalmente com ele, né, que é a narrativa de experiência pessoal, algo que marcou ali a sua trajetória e a sua participação nessa comunidade. Então, ali a pessoa vai contando para a gente, né, a sua história, as suas vivências, né, os fatos que mais a marcaram aí nesse percurso aí, né, enquanto participante dessa comunidade, a gente vai entendendo isso por meio, como você falou, tanto do olhar, mas por evidências da fala. Né? Quais são os mecanismos linguísticos que esse indivíduo se vale, entendeu? Que ele vai fazendo, né? Tanto nessa perspectiva aí da logicidade, na sequencialidade das ideias, né? E por meio daí a gente vai entendendo essa realidade, né, esse contexto social. Na filosofia também a gente tem a área da filosofia da linguagem, que é o Wittgenstein vai trazer a questão dos jogos de linguagem. Quando a gente entende os jogos assim, o que são os jogos de linguagem? O que aqueles praticantes, né, trocam em termos de conceito, de experiência de vida, né? Aí a gente entende a cultura deles. A gente, né? Só que a gente nunca vai estar na cultura deles, porque nós somos de outra cultura, mas a gente se esforça, né? A gente se esforça para... um pouquinho, né? Oi? Como pesquisador, a gente se esforça para compreender a cultura deles. Esse é o papel do antropólogo, do sociólogo, né? E do sociolinguístico. Sociolinguístico e do filósofo também. Dos papéis. Eu ia trazer essa perspectiva da antropologia, em que a gente tem essa vivência, esse contato, mas ao mesmo tempo você precisa ter o olhar de quem está ali utilizando um método para chegar a uma conclusão científica, e esse é um pensamento assim, muito interessante que a gente vai construindo ao longo da formação, passando da graduação para as especializações, para pós. E, professora Eliana, eu já ouvi numa das aulas, sabe, Verus, que as pessoas perguntando assim, professora, sociolinguística regional, pode ser entendida como regional, e o cabrunco, que tanto se fala aqui em Campos, é campista ou não? Eu quando cheguei aqui em Campos, né, que eu vim do Rio, gente, que é esse negócio de cabrunco, lamparão? Explica pra gente, Eliana. É campista?
Porque é recorrente, né, na fala dos indivíduos que aqui residem, né? Tem até a questão também do rotacismo, né, que é essa troca do L pelo R, né? Quando as pessoas falam problema, né, broco e outras mais, né? A gente vê que é uma questão regional, né? É uma questão aí que a gente tem que buscar na história, né, na formação, né, social, linguística, cultural, quais são as regiões de fronteira, né, aqui com a cidade, para a gente entender esse fenômeno. Né? Então, eu já ouvi diversas explicações, ainda não me debrucei sobre o fenômeno, né? Não somente na questão desse fenômeno, né, que é chamado de rotacismo, né, quando o falante ele faz essa inversão, né, mas também na questão dos vocábulos, né, dessas palavras que aqui existem. Né? Então, a gente vê que é recorrente aqui, né, e principalmente as pessoas mais antigas, né, a gente vê muito presente, né? E acaba que eu já estou aqui na cidade, vamos fazer aí 13 anos, né? A gente vai acabando inserindo também no nosso vocábulo, no nosso linguajar, né? Também esses usos, né? E a gente vai vendo que é uma questão regional mesmo. Quando você compara uma cidade com a outra, ou você compara o próprio estado, né, que Campos faz parte, com a capital, você vê que essas palavras não estão presentes lá, né? E quais são os significados que as pessoas vão atribuindo, né? E isso daí, por exemplo, dá um estudo sociolinguístico, né? Você pode levar em consideração aí as variantes sociais, como a faixa etária, como eu falei, a gente já observa que pessoas, né, mais idosas, mais antigas, dependendo também de onde elas residem, né, é mais recorrente, mais frequente esse uso, né, cabrunco, lamparão, né, enxugador, piasta, entre outros aí. Aí a gente vê, né, que enxugador é o quê? Enxugador é uma toalha. É uma toalha. E o lamparão vem dessa própria cultura do cavalo, né? Da utilização do cavalo, né? O lamparão, né? Me parece, né? Então, a gente vai vendo que as práticas sociais daqui da região vão impulsionando, né, o surgimento desses vocábulos, desses usos, né, e que, consequentemente, se nós nos debruçássemos aí, a gente ia ver, né, de repente, é uma questão mais da área de periferia, né, mais interiorana, zona rural aqui da cidade, em detrimento dos falantes, né, quando a gente compara ou confronta, né, os falantes aqui da região mais central de Campos, né, a gente vai observando, né, não somente na questão do uso desses vocábulos, mas também da recorrência, né, por exemplo, desse fenômeno do rotacismo. E a gente vê que é uma questão regional porque independe da escolaridade. Porque até então, quando o cara falava problema, falava, sei lá, crowd, broco, bicicleta, alguma coisa assim, de repente estaria relacionado com a escolaridade. Mas a gente observa que, em relação aos falantes de Campos, que é uma questão regional, porque tanto pessoas letradas, né, com nível de escolaridade mais elevado, fazem uso, né, desse fenômeno, e pessoas menos escolarizadas também. Então, a gente vê que não é uma questão do cara mais letrado para o menos letrado, é uma questão regional mesmo, né? Aí a gente tem que ver de que forma se deu a composição social, né? E os níveis, né, que se deram para constituir a população campista. E já fica uma oportunidade aqui de quem está buscando um tema para montar um artigo, um estudo de caso, viu? A gente tem boas possibilidades. E é regional, hein? O uso, né? Esses usos aí são regionais, né? A gente vê que são próprios, né? Específicos, né? E estão muito presentes nas falas das pessoas que aqui residem, né? Eu moro em Campos há um tempo já e também já adotei, assim, quando eu me refiro ao enxugador, aí já saiu o enxugador. Quando eu me refiro à toalha, é enxugador. Não sabia desse. Eu tive contato com campistas antes de chegar a Campos, então eu já conhecia, assim, por alto.
e me gerava muita curiosidade e foi muito legal. Agora eu quero falar sobre a literatura, como que a literatura chegou na vida de vocês. A professora Verusca, em 2022, lançou um livro, o Superlua, e durante... Supernova. Supernova, obrigada. Fala muito de lua também no livro. É a imagem de uma lua que me chamou a atenção. Fala de lua também. Legal. Então, o Supernova foi lançado em 2022 e numa entrevista você disse que ele foi escrito durante a pandemia e foi quase uma escrita confessional. Eu achei isso bem curioso. Explica pra gente por quê. Porque o período pandêmico, né, a gente já associa, mas em que sentido? Eu acho assim que o livro, esse é o meu mais recente de poesia, né? Eu tenho 2. O Vento, que foi, salvo engano, 2018, não lembro, por aí. 2018, eu acho, por aí. E tem o livro infantil também, né? Que depois eu posso falar dele. Mas o Supernova, que é o mais recente, né? 2022, é confessional porque eu acho que foi um período difícil, né? Para todos nós, né? Para a gente lidar assim com os sentimentos. Então, eu trato assim de sentimentos que nós partilhamos, né? Amor, paixão, perdas também, né? Assim, perdas no sentido de mais ligado ao lado amoroso, né? E dessa questão assim de partida. O livro, na verdade, ele fala, né, do encontro, né, entre um casal, né? Mas se você lê ele na ordem, você pode ler aleatoriamente, mas ele forma uma história. Então, se você lê ele na ordem do início ao fim, ele vai contar do início até o fim, de como que eles se conheceram e um possível término, né? Mas ele chama Supernova também porque faz uma analogia às supernovas, né? Como que as estrelas, né? Elas acabam, algumas viram supernova, né? Vai depender da massa da estrela. Então, é uma alusão assim de como porque também é confessional. Tem um lado meu assim, eu estava saindo de um casamento, né? Então tem uma sensação também de eu ter me sentido como se fosse uma supernova. Tem um lado de uma reconstrução, entendeu? Então, assim, eu saí de um período muito triste, né? Eliana presenciou, então, assim, um período triste por um período de recomeço, né? De um recomeço, Então, supernova nesse sentido. Então, a alusão também como se, assim como estrelas explodem e viram as partículas ficam no universo e essas partículas vão gerar outras estrelas, né? As partículas de supernova elas ficam no universo e vão gerar depois outras estrelas, né? Então, assim, foi essa analogia, assim, do sentimento, né? Um término e depois um novo recomeço. Mas, ao mesmo tempo, sempre com esse ir e vir, né? Então, o livro retrata isso, esses dilemas amorosos, que também são bem contemporâneos, né? Tem sido, contemporaneamente, as relações andam bem complicadas, né? Assim, na verdade, sempre foram, né, Verusca? Não sei se é questão internet ou não sei, menos diálogo, mas assim... A partir do momento que a gente vai para a vida, vai viver, as relações vão se complexizando, se me permitem o neologismo, né? Vão se complexizando de tal maneira, minha filha, que realmente eu falo que o relacionamento é uma escolha. Né, é uma escolha, você está do lado do outro. Sim. E você está aceitando aí as diferenças, né, porque nós somos diferentes. Sim. Então você imagine, né, você querer juntar coisas diferentes em busca desses objetivos comuns, desses pontos comuns, né? A gente vê que a longo prazo, né, é uma escolha mesmo, né, diária. E uma escolha diária. Uma escolha diária. Mas há algo que as pessoas que eu vejo contemporaneamente que muitas vezes está efêmero, né? Os relacionamentos estão efêmeros. Então, uma coisa também que eu trato no livro é assim, o que faz aquele encantamento que a gente não consegue dizer, né? Assim, o que dá um encantamento, né? A gente conhece uma pessoa e como é que a gente se encanta com ela? Né? A gente não consegue descrever muito em palavras, né? Nem a poesia dá conta disso, né? Daquele sentimento, né?
Então, aquele frio na barriga, aquelas borboletinhas. O frio na barriga, você tremer, você ficar feliz quando vê a pessoa. Então, assim, o que é esse período de encantamento, namoramento, paixão, até você, né, se no caso construir algo com a pessoa, né, e depois como é que você consegue manter, né, um relacionamento, ou seja, o que faz depois você conseguir manter um relacionamento, né, e às vezes sem perder muito isso, ou depois cair na rotina, ou o relacionamento fica anos, dura muitos anos e depois cai na rotina e vem a terminar. Então, assim, um pouco, eu falo isso no início, acho que na orelha do livro, ou seja, eu acho que nem filósofos, nem psicólogos dão conta de explicar, né? Tanto o enamoramento quanto o término. A gente até tenta, né? Mas assim, o sentimento, né? Se a gente pegar quem já passou, né, por início de relacionamento eterno, amorosas, né, desilusões, você pesa, né? Você consegue perceber isso. O início e o término são bem diferentes, né? Então, daí também vem a questão da supernova, também, nessa analogia. E como que entra a literatura infantil na sua vida? Então, aí, assim, vamos fazer assim, deixa eu só fechar a questão da poesia. Então, assim, a poesia, ela é uma forma de... Eu já escrevo poesia desde, sei lá, quando eu tinha 11, 12 anos. Eu escrevo há muitos anos. Mas só tive coragem mesmo de publicar em 2019. Tem alguns livros para sair aí mais para frente, para publicar. Mas, por exemplo, a poesia sempre foi uma forma de lidar com um sentimento que... pôr em palavras algo que a gente, às vezes, não consegue nem dizer, né? E que mesmo em palavras não representa... Não traduz, né? Então, mesmo em palavras, não representa aquilo que você quer dizer. E a literatura infantil veio depois, né? Veio posteriormente. O Bacon, aqui, esse livro. O Bacon foi o meu primeiro livro infantil, ainda mas eu estou escrevendo outro. Eu já tenho a escrita do Bacon 2, mas ainda não lancei. E agora eu estou finalizando o Scooby, que é Scooby-Doo, meu cachorro, Scooby, o cão domínio. Aí eu já vou falar do Scooby-Doo, da spoiler, mas assim, a literatura infantil entrou, eu quis contar a história desse meu gatinho, né, o Bacon, que era um gatinho muito fofo. Ele me acompanhou. Tem a foto aqui, eu não sei se vai pegar ali na câmera. Tem uma foto minha com ele. Ele era um gatinho igual o Garfield, muito gordinho, e ele nasceu de uma ninhada de 7 gatinhos. E ele era muito esperto, ele foi o primeiro a sair da caixinha, com poucos dias. E na época eu estava fazendo mestrado, e eu estudei muito um filósofo chamado Francis Bacon, que é um dos pais do empirismo e cientista. E eu falei assim, esse gato, ele parece estar querendo sair da caixinha para conhecer o mundo. Então, vou dar o nome dele de Bacon. E Bacon me acompanhou no mestrado, no doutorado, era eu ir lá estudando, e é uma carreira, né, a gente estuda, é muito solitária, né? Ainda que a gente tenha os nossos pares, a gente vai para a universidade, a gente conversa, né, a gente troca, tem grupo de estudo, mas o momento da escrita, a escrita, não é? Ela é um processo muito solitário, né? Tanto a escrita acadêmica quanto a literatura. Então, Bacon me acompanhou esses anos todos, né? Ficava lá pedindo carinho, eu lá, mestrado, doutorado, escrevendo tese, e ele pedindo atenção. Eu tinha outros gatinhos também, tinha a mãe do Bacon, que era a Vivi, e a Malhadinha, todos aparecem no livro. E aí, depois, não sei, aí um dia me deu vontade de falar sobre a história dele, né? Contar, na verdade, como seria uma história sobre o sentido da vida para as crianças, porque eu gosto muito dessa temática, né, existencialista também, ainda que a minha linha na filosofia não seja existencialista. E eu pensei, como é que seria falar, né, sobre o sentido da existência para uma criança pequena, né? Ou seja, por que a gente está aqui? Que é um dos temas clássicos, né, da filosofia, ou seja, por que nós estamos aqui nesse mundo? Aí surge a literatura infantil. A literatura infantil é um gênero literário
né, em que se destina exatamente, né, para esse público-alvo, para crianças, né, você elege esse gênero literário para conversar com as crianças, olha só, de uma temática tão, né, complexa, né, mas de uma forma lúdica, né, atrativa, criativa, né, e por meio de uma história tão, né, tão particular, né, vamos dizer, de uma coisa tão íntima, né, olha só que legal essa provocação aí para, né, você trabalhar esse tema com a criança, né? E a linguagem é que está norteando, assim, quais palavras foram utilizadas, como foram, que costuram esse entendimento. Como lidar, como a professora Eliana falou, com temas tão difíceis, né? Mas que a criança possa entender, sobretudo uma criança, né, bem pequena, assim, aqui a gente tem um público, normalmente, assim, até uns 4, 5 anos, eles adoram, mas os mais velhos também, 10, 11 anos, então, deixa eu mostrar uma ilustração de Bacon, aí, então, o título é Bacon, o gato filósofo e o sentido da vida. E as crianças amam. Aí eu botando aqui uma comidinha, que aí ele pensa se ele tá, se o sentido da vida é comer, se é só pegar um ratinho, se é só brincar, ou se existe alguma coisa além. Aí ele começa a pensar: será que existe alguma coisa além do que isso? Aí ele vai para questões metafísicas. Ele pensa se tem um céu dos gatos, né? E se realmente tiver um céu dos gatos, o que ele vai fazer lá? É claro que aí o professor, sei lá, um professor ou o pai pode trabalhar essa questão metafísica ou não, ou né, dependendo da religião da pessoa, né? Se não tiver religião, vai trabalhar por esse lado. Se tiver, vai trabalhar para o lado da religião que ela tiver. Mas, assim, são questões, né? Então, assim, resumindo, ele vai passar pelas questões do dia a dia e as outras questões aqui, só para mostrar aqui no meio, aquele elezinho no céu dos gatos, comendo. Aí ele pergunta se tem questões, aí eu fui lá no Platão, que ele pergunta se ele tem características que mesmo depois que ele transcender, se ele vai manter, né? Porque isso é uma questão que o Platão fala, né? Platão diz que a gente vem para cá com certas características. E então, assim, esse é o primeiro livro. Estou trabalhando agora no Scooby-Doo e as crianças gostam muito. Ai, muito legal, professora. E a gente, eu cresci numa cidade de interior e esses livros, assim, principalmente que tinham bichinhos, meu sonho era ser veterinária, como você, fazer medicina veterinária, eu falava isso. Então, os bichinhos sempre estiveram na minha vida, né? Sempre tive gato, cachorro. Também. E ver esse tipo de literatura, quando eu vi pela primeira vez, eu lembro que eu estava numa palestra sua e eu estava distante, você mostrou o gatinho e eu fiquei assim, olha, que genial. Legal. Eu vou entender agora de filosofia. Será que é agora que eu vou trazer essa compreensão? Só para fechar esse tema e também mandar um abraço e um beijo para todos os meus amiguinhos, porque assim, eu moro no condomínio, que eu estou escrevendo um livro sobre Scooby-Doo, que foi o meu cachorro que eu tirei da rua, né? E aí eu vou trabalhar vários conceitos também de ansiedade, porque ele teve ansiedade de separação, então eu conto isso no livro. Aí eu fiz, Eliana, muito interessante, eu fiz uma leitura do livro para as crianças, porque eles estão me cobrando tanto livro. Falei, vou fazer uma leitura para vocês. Aí eu fiz, eles participaram, fizeram um desenho sobre o livro. Então eu quero mandar um abraço, um beijo para os meus amigos do condomínio do Scooby-Doo e também para o João. João, muito querido, ele é filho de uma aluna lá do programa de Cognição e Linguagem, me desculpa que agora eu esqueci o nome dela, mas ela levou ele lá na minha aula, porque ele queria o autógrafo, comprou o livro, aí a gente bateu foto, então assim, as crianças adoram o Bacon, adoram. Eu acho que é o João da Liz. É verdade. Muito legal. Não, acho que não. Não, o João Dali já tem. O João participou do lançamento na época que lançamento. Quando Verusca lançou o livro. E eu acho muito legal, né, essa questão da literatura infantil. Eu falo assim, enquanto criança eu não tive oportunidade, acesso aos livros, né? E à medida que eu fui crescendo e tive a oportunidade, né, de entrar na universidade, né, uma das coisas que me motivavam, né, e eu sempre buscava era ter lido livros, né, e na minha casa nunca teve um livro, né, de origem humilde, essa coisa toda
na minha época ainda é época do que o impresso estava em alta, né? Então os livros eram muito caros. O acesso que eu tinha ao livro era só na escola, né? Por meio do livro didático. Mas ainda o livro didático, né? Apesar né, depois que veio essa política nacional do livro, mas na minha época não se tinha, né? Então, crianças, aproveitem, mulheres também, né? Aproveitem, né? O acesso que hoje, né? Essas políticas, né? Tanto as políticas de leitura quanto a política, no caso aí nós temos a política nacional do livro didático, né? Que tem essa ampla distribuição nas escolas, tanto dos livros didáticos quanto os paradidáticos, né? Que aí entra a questão da literatura e também da literatura infantil. Então, na minha trajetória, né, que não tive acesso e essa oportunidade de ler os livros e de ter contato com um livro assim tão lindo, né, todo ilustrado, né? Obrigada. E quando eu tive a oportunidade entrando numa faculdade de letras, uma faculdade pública, né, e vendo lá que aquelas pessoas estavam muito à frente de leitura, né, tinha acesso aos clássicos da literatura que eu só lia fragmentos na escola, né, e como eu falei, né, não tinha esse amplo acesso, tinha a biblioteca, mas ainda era bem escasso, e quando eu entro na faculdade que eu vejo aquelas pessoas, né, leitoras vorazes, né, eu fico assim encantada e eu falo, um dia eu quero ser essa leitora. E aí que eu tive acesso, contato com a literatura infantil, mais especificamente a literatura infanto-juvenil. E tinha uma escritora que era professora lá da Faculdade de Letras, no Fundão, que era a professora Fátima Miguez, né, hoje já falecida, né, mas ela foi uma grande representante da literatura infantil, e eu fiquei encantada a forma como ela apresentava a literatura infantil para a gente. Aí eu falava, poxa, quem dera eu, né, na infância, tive a oportunidade de ter acesso ao livro, principalmente a forma como se contava histórias, né, nessa coisa da contação de histórias, né, que tem essa entonação, que tem essa teatralização da história, né, e você vê que vai nos envolvendo e a gente vai querendo saber mais, né? Então, eu imagino hoje isso na escola, e principalmente uma criança de periferia, uma criança que não tem acesso, ouvindo uma história dessa e tendo a oportunidade até mesmo de manusear, né, e de chegar ao livro, né? Então, isso é maravilhoso. Já que a gente já está caminhando, né, para finalizar, eu acho que a importância, por exemplo, dessa literatura, da literatura em geral, mas a infantil nesse caso, e já que estamos falando de mulheres para mulheres, eu acho que seria assim, um recado que eu daria para as mães, né, é de ler mais para os seus filhos, sabe? Porque esse período, né, da criança é a formação principal, né? É o tempo que você tem para estar com seu filho. Se você lê antes de dormir, lê agarradinho, é muito bom você estar com a criança assim, ler para ela, né? E conta a história, ela vai perguntar sobre a história. Eu achei que é Miss Lane, a mãe do João, e ela me mandou um vídeo, ele tem biblioteca, ela faz a biblioteca dele. Então isso é uma inspiração em tempos que a gente só vê criança com o celular na mão, sabe? Mas antigamente ia pros lugares, as crianças levavam livrinho, sabe? Né? Porque não tinha celular antigamente, né? Ou, sei lá. E até se não tiver o livro físico, mas ter esse hábito de contar história para o filho, entendeu? Isso. E eu lembro na minha infância que, apesar de não ter acesso aos clássicos, eu ouvia a recontação das histórias e eu também dava continuidade a essas histórias. Olha só, você trabalhar, você desenvolver o imaginário da criança, né? Mesmo que não seja ipsis literi, o livro propriamente dito, a história clássica, né? Mas você cultivar isso e esse estreitamento de laços afetivos, né, Então, Verusca? você desenvolve isso aí, a criatividade, você estreita o laço afetivo, né? É uma questão... As emoções. É uma questão do tempo, né? Você tem que ter a literatura, ela requer um tempo ali, né? Que é diferente do tempo do celular, é diferente do tempo da internet. Então, acho que tudo isso é fundamental, né? E a leitura também é diferente. A leitura em telas, ela te coloca num espaço que você... É muito fluido, né? Num clique você sai daquela página e você já está em outro texto, e você já está num vídeo, você já está num áudio, você já está conversando com alguém, respondendo uma mensagem. O papel, ele é completamente diferente.
Nós estamos encerrando, assim, caminhando para o nosso encerramento. Eu quero pedir a vocês para deixarem mensagens que vocês queiram trazer e principalmente para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, no Mulheres Inspirando Mulheres, pode, e pode muito. Eu estou me sentindo extremamente inspirada por vocês. Obrigada. Se a gente tivesse mais tempo, eu acho que o nosso papo renderia muito mais. E a gente achou que o tempo fosse ser curto, né? É verdade. Não, a mensagem que eu dou, né, sendo mulher, né, é primeiramente, né, que vocês não desistam, né, dos seus sonhos, apesar, né, de todos os afazeres, né, que nós mulheres assumimos, né. Eu falo porque eu também estudei, né, já no mestrado e doutorado, eu era casada, tinha os meus filhos pequenos, me deslocava, né, de uma cidade do interior para uma grande capital. Eu estudei na UFRJ, né, no Rio de Janeiro, e eu já estava morando no interior do estado do Rio, então viajava 7 horas e chegava lá na universidade, estudava, ainda tinha que trabalhar, também professora, né? Já tenho mais de 20 anos de magistério, trabalhei o início da minha carreira com educação básica, né, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, e chegava em casa, então já tinha que assumir o papel ali, mãe, mulher, esposa, né, na madrugada que eu fazia a correção das redações, né? Também fui professora há muitos anos de redação, então eram mais de 300 redações, então para não atrapalhar o fluxo, né, com a família, com os filhos, com o marido, com os filhos, eu fazia isso tudo na madrugada. Mas uma coisa que eu aprendi, durante muito tempo eu me culpava entre me dividir entre o estudo e ter uma família, né, o estudo, trabalho e família. Então eu ouvi uma fala de uma amiga que também era mãe, era trabalhadora, e ela falava assim: Eliana, você tem que dar o quê? Qualidade ao tempo que você está tanto com seus filhos quanto com seu esposo, que ali você vai construir memórias, porque também tem pessoas que estão 24 horas ao lado do outro, mas não olha nos olhos, não ouve de fato, não enxerga o outro, né? Não lê uma história. Não lê uma história, exatamente. Então, a mensagem que eu dei aqui, que eu deixo aqui, né, é isso. Não desistam dos seus sonhos, é possível sim. Né, tem que pensar que esse processo de você estar correndo atrás do seu sonho é um período, né, principalmente falando dos estudos, mas que passa, né, e depois você vai colher os frutos, e tem como sim você se dividir, né, se distribuir aí, sempre dando qualidade, né, que seja, sei lá, algumas horas, mas que você dê qualidade e externe realmente o seu amor com as pessoas que você ama, mesmo porque, né, tudo que nós fazemos quando nós somos mães trabalhadoras é sempre pensando no futuro dos filhos, no bem-estar da família, nas melhorias. Então a mensagem que eu deixo aqui para vocês, mulheres, resistam sempre. Esse coletivo e essa rede de apoio também é muito importante para que essas mulheres realizem seus sonhos. Verusca? Primeiro, assim, né, saber quais são seus sonhos, né, mesmo não tentar se colocar em caixinha, né, como, por exemplo, assim, eu sou de tal área, né, eu vejo muito isso na universidade, mas sou de exatas ou sou de biológica, mas eu gosto de uma coisa de humanos, por que não, né, por que ficar tentando se colocar em caixinhas, né, dá para ser de uma coisa, dá para ser de poesia, também escrever livro infantil, né, e ser cientista social, ser filósofa. Dá para a gente ocupar vários espaços, né, na sociedade, e como já dizia, eu gosto muito, né, do Francis Bacon. Gatinho Bacon, o gatinho Bacon, que não é por causa da comida bacon. As crianças me perguntam, mas é por causa da comida bacon? Não, é por causa de um filósofo, né? Filósofo é alguém que pensa muito, eles aprendem isso. Então, já como dizia Francis Bacon, que saber é poder, né? Então, eu acho assim, a gente tem que sempre procurar, né, conhecer mais, fazer o máximo de curso que puder, estudar, né? Porque quem sabe pode, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente pode galgar outros espaços, né, na sociedade. Sonhar mais, né, Verusca? Sonhar mais, galgar outros espaços na sociedade, né? Estar em outros espaços, levar outras mensagens. A gente está aqui também levando mensagem, né? E se a gente não tivesse estudado, tudo que a gente estudou não estaria aqui. Né? Verdade. Então, assim, e agradecer. E outra mensagem, né, aí no caso também para os pais e para as mães e para a família, construam memórias afetivas, né?
Porque Sim, pra sempre. porque no final das contas é isso que vale, né? É a comida que você fez, é o brigadeiro que você vai lembrar que fez Externar o seu amor, da forma que você a tem. leitura. Então, assim, construam memórias afetivas, né? E é isso. E muito obrigada pela participação, pelo convite. Também Pela agradeço. participação. Mulheres inspiradoras, como vocês puderam acompanhar Obrigada. até aqui no Mulheres Inspirando Mulheres Pod, o podcast do canal FIPEDS. E eu tenho algumas coisinhas para falar hoje. A primeira delas é em relação à frequência do nosso podcast. A partir do mês de agosto, ele passa a ser mensal. E eu quero agradecer também as mulheres que estiveram aqui nessa cadeira enquanto apresentadoras. A primeira delas é a professora Karina Timóteo, que é uma das idealizadoras desse podcast. Nós também tivemos Gisele Braga e Denise Costa. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês também pela participação, pela audiência. Esse aqui foi o Mulheres Inspirando Mulheres Pod. Muito obrigada. Até a próxima.